Bom dia, meu irmão, paz seja contigo. Bom dia, minha irmã, paz seja contigo. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Que Deus venha te dar um dia abençoado na presença dEle e que a presença do Espírito do Senhor, que ela é real entre nós, que ela governe a sua vida, que ela ilumine os seus passos, que você tenha um dia verdadeiramente abençoado pela presença de Deus e que essa palavra que será ministrada seja motivo de bênção, de cura, de libertação. Que Deus fale com você, assim como falou comigo agora. Eu meditando nesse texto, eu não poderia deixar, eu não ia gravar esse vídeo hoje, mas o Espírito do Senhor queimou o meu coração, queimou a minha mente para que eu fizesse isso. E eu faço isso debaixo da graça, dependendo da direção de Deus. Estava meditando aqui, irmãos, naquele milagre, quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma grande multidão. Deus é um Deus de multiplicação. Nunca duvide disso. Nunca duvide do poder de milagre de Deus. Deus continua o mesmo, Ele não mudou. Ele próprio diz na palavra dele que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Então nós devemos continuar crendo, firmando a nossa fé nesse Deus de milagres, nesse Deus que tudo pode. Que muitas vezes nós olhamos, os discípulos olharam para aqueles 5 pães e 2 peixes, eles não imaginavam que Jesus ia multiplicar e alimentar aquela multidão. Eu quero ler o texto rapidamente, em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30, para que possamos compreender o que Deus tem a falar conosco. Preste atenção no texto. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Olha que interessante aqui. Jesus chama os discípulos para um lugar deserto para eles poderem descansar. Eles estavam numa correria no ministério, acompanhando Jesus, e Jesus fala: segura um pouquinho aí, calma aí, vocês precisam descansar. Para um pouco, vem comigo para um lugar deserto. E aí, a partir do versículo 32, fala que Jesus e os seus discípulos se afastaram para um lugar deserto. Mas aquela multidão acompanhou eles antes deles chegarem no destino deles. Olha o que o texto diz. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes dele. O que aconteceu? Jesus e os seus discípulos entraram no barco e se afastaram para uma outra região para descansar um pouco. Mas aquela multidão, reconhecendo Jesus, reconhecendo os seus discípulos, eles correram antecipadamente e chegaram lá, antes de Jesus e os seus discípulos chegarem. Uma grande multidão, uma grande massa de pessoas indo buscar Jesus, indo buscar Deus. Versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários, muito dinheiro, tinha que ter muito dinheiro para alimentar aquela massa, aquela população ali, aquele povo, aquele grande número de pessoas que estavam ali. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou os seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Tá aí, meu irmão, minha irmã,
o milagre da multiplicação. Um texto muito conhecido, uma palavra muito pregada. Jesus pegando 5 pães e 2 peixes e transformando numa alimentação, eu acredito aqui, para mais de 10 mil pessoas. Aqui fala 5 mil homens, não relatam mulheres e crianças. Então nós entendemos que Jesus, Deus, é um Deus de milagres e Ele não mudou. Mas eu quero que você entenda um princípio nesse vídeo, nesta palavra, nessa mensagem. A nossa vida ela tem que ser baseada em princípios, em pilares de fé. É como se fosse uma casa. Se eu construir uma casa somente de tijolos e não fazer os alicerces, os pilares, as persintas, fazer uma boa laje, uma boa estrutura, as vigas laterais, quando vier um vento, uma tempestade, essa casa vai cair. Então eu preciso estar baseado em princípios de Deus. E aqui nesse texto existe um princípio que eu quero que você entenda, em nome de Jesus. Preste atenção, você escutou, você entendeu o texto, entendeu o milagre, que uma grande multidão foi atrás de Jesus para ser alimentada, foram atrás de milagres. E eles vivenciaram e enxergaram o milagre com os seus olhos. E Deus continua o mesmo, Ele pode continuar fazendo, porque Ele é Deus. Mas eu quero que você entenda um ponto aqui muito importante. No versículo 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Está aqui o segredo agora. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus começou a ensinar aquela multidão muitas coisas. Então Deus começou a ensinar aquele povo, aquela grande massa de pessoas, ensinar eles muitas coisas. Nós precisamos entender, se nós queremos viver o milagre, a multiplicação, se nós queremos ver Deus operando na minha vida e na sua, assim como essas pessoas, essa grande multidão, eles aceitaram, escutaram os ensinamentos do Senhor. Nós precisamos ser pessoas, filhos e filhas de Deus, ensináveis, moldáveis, pessoas discipuláveis, pessoas quando Deus quer e ensina e fala conosco e quer nos mostrar, está mostrando, chamando, convidando, que possamos dizer sim, possamos ser pessoas aceitáveis com relação aos ensinamentos de Deus. Sabe o que está acontecendo? Não só de hoje. Muitas pessoas, elas querem o milagre da multiplicação, elas querem o milagre de Deus na vida delas, elas querem o poder de Deus dentro da casa delas, elas querem ver pessoas que elas esperam ser transformadas, elas oram, buscam, mas não vivem esse princípio aqui, ó. Não são pessoas ensináveis. Para que eu vou aprender de Deus? Para que eu vou no estudo bíblico? Por que eu vou mergulhar nas escrituras? Por que eu preciso entender a palavra de Deus? Por que eu preciso escutar Jesus? Essa multidão, antes do milagre, elas se tornaram pessoas ensináveis, moldáveis, discipuláveis. Pessoas onde Deus quer mudar, quer transformar, quer ensinar. E muitas pessoas hoje não querem viver isso. Elas só querem a multiplicação dos pães e dos peixes. Querem viver milagres, mas não querem ser ensinadas por Deus. Não querem ser ministradas pelo Espírito Santo. Princípio de Deus. Quer viver o milagre? Seja uma pessoa discipulável e ensinável. Essa multidão viveu o milagre. Eles viram com os olhos deles o agir, o poder, a glória de Deus manifestada na terra. Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão de mais de 10 mil pessoas diante dos olhos deles. Irmãos, Deus não mudou. Somos nós que precisamos ser mudados. Somos nós que precisamos ser pessoas ensináveis, mas ensináveis através disso aqui, ó. Palavra do Senhor, Bíblia, Escritura, palavra viva. Quer viver milagre? Seja uma pessoa ensinável. E para encerrar aqui essa mensagem, Deus me traz à memória um homem chamado Enoque. Enoque viveu 65 anos longe de Deus. E ele teve um encontro com Deus, e a partir dos 65 anos, ele começou a andar com Deus. E esse homem ele foi arrebatado vivo aos céus. Só foram 2 pessoas que foram arrebatadas vivas, tirando Jesus.
Jesus eu não conto. Estou falando humanas, pessoas como eu e você, Enoque e Elias. Mas quando a palavra de Deus fala que Enoque, a partir dos 65 anos de vida, começou a andar com Deus. Esse verbo andar no original significa passou a ser discipulada por Deus. Enoque foi uma pessoa ensinável das coisas de Deus. Deus ensinava ele e ele absorvia. Deus foi transformando ele pouco a pouco, ele começou a andar com Deus. Nós precisamos ser pessoas ensináveis. Quer viver o milagre, meu irmão, minha irmã? Seja uma pessoa discipulável, ensinável, de acordo com a palavra de Deus, com os princípios que Deus deixou para mim, para você, revelado, mostrado claramente nas Escrituras Sagradas. Reflita nesse princípio. Quer viver o milagre? Quer viver a multiplicação? Quer viver o milagre que tanto você almeja, que tanto eu almeja, que tanto eu espero, que tanto você espera? Que você espera que Deus faça de impossível na sua vida. É isso que Deus quer realizar, mas seja uma pessoa moldável, ensinável e discipulável pelo Espírito Santo de Deus através da palavra do Senhor. Assim como foi que essa multidão, antes deles viverem o milagre, eles se tornaram uma multidão que Jesus ensinou muitas coisas para eles. E Jesus tem muitas coisas a nos ensinar e tem nos ensinado, nos mostrado. Reflita, que Deus te abençoe e te guarde, que você venha ter um dia abençoado e que essa palavra venha queimar no seu coração e falar grandemente contigo. E que eu e você possamos tomar posições e atitudes, as nossas atitudes e posições necessárias para que possamos viver o milagre de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Fica aqui o meu grande abraço.